estudantes! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso canal Pitch Sofia. Nosso tema de hoje é sobre autoobservação e autoanálise. A gente sabe que essas duas questões elas são necessárias dentro desse trabalho interno, mas o que é a autoobservação e a autoanálise? Qual que é a distinção das duas? Olá a todos. É importante essa pergunta para início de conversa, porque como são duas palavras que têm certas similaridades, dentro de uma jornada de autoconhecimento ela tem distinções. Quando a gente fala de autoobservação, é essa constatação de algo. Ou seja, eu estou constatando que estou com um determinado problema. Uma dor de cabeça, por exemplo. Me observo. Tô com uma dor de cabeça. Isso está me incomodando. Dentro dessa autoobservação, eu posso tomar uma atitude de tomar um medicamento e pronto. Passa essa dor. Porém, quando a gente está falando de autoanálise, é um caminho a mais, é um degrau a mais que eu galgo aqui. Onde eu começo a me perguntar, de onde vem essa dor de cabeça? Como eu provoquei ela? Com o que eu não estou sabendo lidar que está me gerando essa dor de cabeça. Então a gente já vê que tem um nível a mais aqui, justamente de provocar em si mesmo um estudo a respeito. A observação, conforme dito, é uma constatação. E eu posso constatar muitas coisas. Porém, quando parte-se para uma autoanálise, aí sou eu justamente buscando uma real mudança naquilo. Essa é uma distinção para esse começo de conversa. E até bem colocado pelo Lincoln, só para a gente dar uma analisada nesse sentido um pouquinho mais ampla, se buscar até num contexto esse auto, né, que tem várias palavras, né, que derivam desse auto, como automóvel, autônomo, é algo que ele não depende de alguma coisa para se movimentar. Aí entra até a questão, né, das emoções em si, que é esse movimento. E algo que está se movimentando, mas que tem alguém observando isso. Por que está acontecendo isso? Onde que vai isso? Tá? E, né, pegando também essa questão da autoanálise no sentido bem psicológico, é de olhar por detrás desses movimentos. O que está fazendo com que esse sujeito ou situação esteja se movimentando? Aí a gente adentra nessas causas, que as causas aqui que para nós são importantes, porque a gente precisa perceber que toda ação gera uma reação. E como nós estudamos aqui essa eliminação dos pensamentos, é claro que a gente vai chegar num ponto que esse pensamento ele se alimenta de alguma coisa ou causa. E é nesse ponto aí que a gente precisa parar de alimentar. E para parar de alimentar, a gente precisa observar esses comportamentos, esses movimentos. Sim, até porque, né, vocês colocando essa fala que vocês trouxeram do alto, mas tira o alto e observa, né? Observar é o fora, você está observando o que está acontecendo. Analisar o externo, você está analisando, né? Observo, analiso, vejo o que está acontecendo, estou identificado lá na cena. O alto, você está em movimento, como a Horacide citou, e está fazendo isso aqui dentro. Eu me auto-observo. O que que eu estou fazendo de ações, como que eu estou agindo durante o dia. Eu percebo isso, mas isso não vai resolver nada. Ele vai me dar as diretrizes do que eu preciso fazer. Já entrando na autoanálise, aí você vai se autoanalisar, não vai ficar analisando externamente, analisar a si mesmo, o porquê você está tomando as atitudes, o porquê você está nessa situação que você observou, e aí entra nessa análise de como resolver. Essa é a diferença. Então você se auto-observa, verifica tudo que surge de dentro de você, como você está situado e a autoanálise de como resolver isso, como extinguir tudo isso. Então, essas distinções que se tem. Então, tu percebe bem de onde vem o auto, né? Questão de observação externa, interna e análise da mesma forma. E como
né, nós buscamos aqui esse olhar interno. Então, e como nós sabemos também que esse externo é tão somente uma projeção, né, desse mundo nosso interno, então, enquanto eu estou observando, eu posso estar me identificando com as cenas que acontecem nesse mundo. Agora, quando eu trago essas cenas desse mundo para os meus sentimentos, o que que eu estou sentindo em relação àquela cena, aí a gente começa a fazer essa autoanálise, né, como foi colocado. Por isso a importância do que a gente fala na gnose, desse centro de gravidade permanente na consciência. Porque eu paro de orbitar em torno das coisas e paro de encenar. Porque se eu estou só observando, como o Sidney falou anteriormente, se eu estou só observando e até se eu só estou analisando, eu corro o risco de me identificar. Não que eu não possa fazer uma análise externa, mas eu corro o risco de me identificar se eu não trouxer esse conteúdo para um estudo interno. Então eu entro nas cenas facilmente e aí orbito. Quando eu orbito, eu estou encenando, estou interpretando esses papéis. E aí não se tem o que até mencionamos no episódio anterior, que é essa revolução da consciência que é necessária. Que ela não é possível sem um caminho de autoobservação e uma posterior autoanálise. E é por isso que a gente analisando, né, no episódio anterior, a questão da involução da humanidade, porque ela está identificada com o externo. E de forma alguma ela faz isso internamente. Ela quer mudar o mundo, mas não muda aqui, aonde é a mais provável e é a única forma que acontece. Aí fica atrelado a resolver e julgar os outros, apontando, mas não faz essa autoobservação, entendendo, como a gente falou, que é um reflexo, tudo que acontece externamente. Aí você para de fazer essa questão de analisar, observar fora e começa aqui. E aí vai mudando todo esse andar e essa engrenagem. E até pegando, né, fala de vocês dois aqui, e a gente coloca muito a palavra no sentido de identificação. Então, o que que é essa identificação, né? Até o Lincoln trouxe o termo esse orbitar. É eu estar de alguma forma, dependendo de alguma coisa. Vamos pegar até o próprio eletromagnetismo, onde tem uma certa hipnose acontecendo ali, aonde eu me prendo aquilo. E eu pego muito um exemplo, né, que é bem prático de um jogo de futebol, que se eu estou assistindo, mas não, as pessoas estão jogando. Porque se eu estou assistindo, a gente pode fazer esse olhar de uma autoobservação, onde eu estou vendo o jogo acontecer aqui dentro, mas eu não estou identificado com esse jogo. E na tela da TV, se eu estou lá torcendo para alguém, eu estou identificado com esse jogo, com esse time, e se eu estou torcendo para alguém, eu estou torcendo contra alguém. E como dualidades, aí, com o pensamento ele é dual, então nós estamos ao mesmo tempo sofrendo e querendo obter um prazer. Então Em vem cima da dor em alheia. cima, exato. Então alguém vai perder. Então eu não estou nem aí para que o outro perca, porque eu vou ter prazer. Mas no momento que eu sinto essa dor, daí eu olho pro prazer do outro e quero destruir, né? E a gente conflita. Então é dentro desse contexto que a gente tem que começar a aprender a não só assistir esse jogo, mas como analisar esse jogo, mas mentalmente. E perceber que é só um jogo. E não entrar nesse jogo. Aí volta para quem, né? Para você, porque sai do jogo lá externo e vem para o jogo interno acontecendo aqui. A movimentação, que é um reflexo. Aí você começa a observar que os elétrons que giram em torno do núcleo ali, do átomo, que fica girando, eles dependem desse campo energético e eles não querem se neutralizar internamente para se juntar a esse núcleo.
E nós, da mesma forma que ficamos reagindo nesse campo magnético, porque não adentramos nessa neutralidade, porque se eu conseguir entrar aqui, eu vou para o meu centro. Eu indo para o meu centro, eu se junto a esse outro centro. E isso é um efeito em cadeia que vai acontecendo. Mas enquanto a gente vai resistindo, se identificando e trazendo toda essa dualidade, a gente vai tendendo a se afastar e ficar sempre em órbita de alguma coisa, porque não tem energia própria para que sustente isso. E até né, para quem conhece um pouquinho sobre a questão do elétron, né, né, como foi trazido um pouco, você já introduziu essa ideia, onde tem um próton, aí tem os nêutrons e os elétrons. Os elétrons, quando eles vão obtendo energia, eles vão se aproximando desse núcleo. Mas existe aqui uma resistência ali, que para eles permanecer nesse olhar de um prazer, eles perdem energia para se afastar. Então, ao invés de nós estarmos, né, até voltando, né, nesse olhar que vocês colocaram de uma evolução, quando começa a fazer uma evolução, evolui. E aí a revolução é o quê? Eu seguir adiante e perceber que, no caso, a morte, no sentido psicológico, é o que faz com que você se fusione com esse núcleo e se torne uma coisa maior. Aí que vem a resistência, né? Que foi mencionada, né? Persiste em reexistir. Existir. E aí não tem essa síntese. E qual seria o objetivo da autoobservação dentro desse trabalho interno? Autoobservação, eu vou pegar até de princípio e nós trazemos aqui a própria observação. Porque para a gente fazer uma autoobservação, a gente primeiro deve aprender a observar. E para observar, eu vou precisar de disciplina. Porque para observar, eu preciso ter um foco. Focar em alguma coisa e tentar fazer um esforço e de se manter nesse foco. Aí até na escola a gente aprende o quê? Que tem que ficar prestando atenção. Esse prestar atenção, até eu pego até o termo em inglês, onde fala que a gente precisa pagar atenção, que é o pay attention. Ou seja, você tem que pagar, tem que gastar uma energia ali para você reter aquela informação. Se você não faz isso, você está perdendo energia, está perdendo tempo. Então eu preciso aprender a ter esse foco. Depois que eu mantenho esse foco, aí a gente traz essa imagem, esse ambiente para dentro. Né? Como nós explicamos ali, de certa forma, onde eu preciso olhar para mim o porquê que eu estou sentindo isso em relação àquela cena. O que mexe, o que causa. Que tem uma frase bem clássica, né? Que é trazida, que nós bebemos veneno e queremos que o outro morra. Então nós temos o ódio, nós sentimos várias coisas ruins querendo que o outro sofra. E aí eu começo a fazer essa auto-observação de sentir isso. Aí eu começo a perceber que quem precisa realmente fazer uma mudança nisso tudo sou eu em mim mesmo. Não querer que o outro mude para eu ficar bem. Então, assim, eu não quero que você minta mais para mim, porque é muito feio. E eu não me sinto bem, que você me trate bem, que você não roube de mim para eu ficar bem. Mas eu posso fazer. E se você não vai ficar bem, o problema é teu. Então é esse jogo mental que, adiante disso, a gente começa a já obter uma autoanálise, né? Que é algo mais sutil. E é importante porque no trabalho interno, e isso, o intuito disso, o objetivo disso, como você citou, é como externamente o Uracides trouxe, é você observar aonde que eu estou tropeçando, como é que está, até dentro da casa, onde você anda, você se observar, se você não observa, você se bate com as paredes, cai, tropeça, se acidenta. Esse é um primeiro passo para você se organizar, se observando o mundo, depois você começa a perceber que os problemas surgem de dentro. Então, o objetivo da autoobservação é organizar aqui dentro. É essa organização que você precisa efetuar através desse trabalho. De estar se auto-observando a todo instante, a todo tempo, você se mantém no presente.
E com isso evita acidentes, evita erros, evita fadigas, evita um monte de coisas, porque você está organizando, que está tudo desorganizado. E a autoobservação, o objetivo maior é isso. Para depois, numa etapa superior, como o Horacide citou, de fazer essa autoanálise para resolver. Mas primeiro eu tenho que colocar cada coisa no seu lugar. Como que eu me comporto com a minha família, no trabalho, como que eu ando no trânsito, o que que eu faço, aonde que eu tenho problemas, o que que gasta mais a minha energia. Tudo isso você tomou uma base, você tem isso estruturado, você tem os relatórios. Agora esses relatórios precisam ser analisados, que aí entra para essa autoanalisação dos seus relatórios internos. Por isso que esse mundo das sensações e das percepções, nós precisamos fazer um uso sagrado disso, de perceber as nossas sensações. Porque se nós olharmos tão somente por um viés egóico, o que o ego quer? Ter as melhores sensações possíveis, ter as melhores percepções das coisas para alimentar esses sentidos, que é extremamente prazeroso. Mas é justamente isso, feito ainda mais de uma maneira inconsciente e infraconsciente, que vai gerar esses percalços, que vai gerar esses problemas para mim. A partir do momento em que eu vou observando-me, vou tendo essa auto-observação, vai caindo por terra até essa questão de justificativas, de álibis. A minha interação com o mundo passa a ser diferente. É aquilo que até o próprio Cristo menciona, né? Eu começo a estar no mundo, mas eu vou deixando de viver para ele. Aí é um princípio de autoobservação para ir para um próximo patamar. Bem importante, né? Essas colocações e pegando, né, esse olhar de uma organização, né, como foi colocado ali em relação à disciplina, porque se nós não estruturamos essa mente para poder entendê-la, então nós ficamos o quê? Num caos. Mas nós precisamos chegar num ponto onde essa organização, ela, que a gente geralmente, com uma forma bem mental, a gente quer estruturar essa organização fora. E de uma forma olhada, claro, com consciência, não tem nada de fora do lugar com consciência. E sim a nossa mente que está vendo daquela forma. Então, por isso que num olhar científico, a gente precisa do que para analisar e aprender e organizar? Padrões. Para quê? Para que flua a coisa sem nenhuma interrupção, sem nenhuma desarmonia. Isso pode acontecer? Pode, mas eu estou indo para onde diante disso? Porque o nosso próprio planeta, ele funciona muito bem girando ao redor do Sol. A nossa mente, o nosso organismo funciona muito bem. Porque, assim, de uma forma geral, ele tá tudo certo, funcionando. Agora, quem tira de ordem? Aí entra essa parte psicológica que a gente precisa reestruturar, colocar, para poder perceber. A gente daí traz essa observação e que diante dessa estrutura organizada, a gente vai começar a fazer essa autoanálise. Porque para estudar algo, como eu havia falado, precisa do quê? De padrões. E para consciência, não importa se é em cima ou embaixo, se a coisa está de atravessado, porque para ela não tem essa ordem. E, né, se aprofundando um pouquinho mais, o mundo ele é perfeito do jeito que ele está. Agora, aos olhos do pensamento, já não, porque ele quer ajustar para quê? Para ele ficar bem e continuar aqui. E um dia ele vai ter que sair daqui, ou seja, vai haver desconforto. E é claro que, Oracides, pegando essa questão, é interessante que aquele que vê desorganizado que o mundo está perdido, né, porque ainda falta organizar aqui dentro, aí você enxerga o mundo lá fora, seu mundo, como está. Porque quando você organiza, você está totalmente atrelado a uma consciência e não mais à mente, você pode andar por todas as partes e não se identifica mais. Porque você está organizado. Mas a princípio, né, dentro dos primórdios, você precisa dessa estrutura da mente para depois sobre você sair dela e dominar ela.
Aí ela para de ela fazer esse domínio sobre você. Então ele tem toda essa disciplina, toda essa questão para aprender. Mas, como a gente falou, externamente, então o mundo, se tiver todo organizado, estaria todo mundo dentro de uma questão de iniciação, maestria e tal. Não, que é só o patamar da evolução aonde chega a estrutura pronta para agora fazer o salto. Senão volta tudo a sair da estrutura, sair da ordem e voltar novamente. E é o mesmo ciclo, né? Continua existindo, existindo até que você consiga dar conta disso tudo. Enquanto a gente não encarar isso, vai ficar nesses ciclos, porque é muito mais confortável eu fugir disso, não querer resolver naquele momento, quando aparece tal situação, e a gente não tem nem consciência que aquilo tá gerando uma energia que vai vir ainda maior, que esses problemas vão acabar aumentando ainda mais, porque se eu tenho esse discernimento que a hora que aparece determinado problema eu consigo resolver isso, ele se fecha ali. Então não tem o que eu temer a mais com isso, né? E quem observa e quem é observado em toda essa questão? Quem analisa e quem é o analisado? Aí entra nas questões que a gente estava falando. A primeiro passo, você pode ver um ego observando fora, e aí o que acontece? Se identifica, fica preso, julga. Nessa autoobservação que a gente está falando, dessa revolução, essa parte interna, aí é a consciência. Que a consciência auto-observa, sem julgamentos, entende, para depois fazer essa autoanálise, que também é através dela para resolver. Mas nos sentidos que a pessoa, mas eu me auto-observo e observo as pessoas. E não sai nada, porque está identificado e o ego, como é uma réplica, ele fica tentando arrumar fora. E aí, nesse sentido aqui mais profundo, é a consciência. É ela que faz essa autoobservação sem se identificar, sem entrar na cena e simplesmente olhar de fora e coletar esses dados para resolver, através, né, dessa neutralidade, trazendo as partes para a junção. Até nesse sentido de autoanálise, algo que nós precisamos sempre levar em conta são as leis. Uma forma excelente de nós buscarmos essa autoanálise, entendendo que tem leis. A gente pode olhar num primeiro momento essa lei dos homens, mas sabendo que existem leis superiores, leis universais. Então, para que eu possa fazer essa análise, eu começo a estudar, e até a gente já falou isso em episódios anteriores. Quando a gente começa a estudar essas leis e compreender algo que é citado em muitos episódios, essa lei de ação e reação. É um belo princípio de autoanálise. Compreender que o que eu estou vivendo no universo externo são reações com base naquilo que outrora eu plantei. São reações. Então, se eu passo a ter essa observação num primeiro momento, e até olho para o meu corpo, olho para as minhas emoções e percebo essas reações, analiso elas, colocando dentro dessas leis, eu vou compreendendo aonde que estão tendo infrações, que estão levando para essas dores, que estão levando para esses sofrimentos. Por isso que a melhor maneira sempre vai ser através da autoanálise para eu atingir a revolução da consciência. É a maneira para que eu possa atingir. Mas não tem como eu atingir isso se eu ainda estiver nesse mundo identificado, julgando, me alegrando diante do sofrimento alheio, conforme mencionado no exemplo dos jogos. Então, olhando esses jogos internos, assimilando isso, compreendendo as dores, analisando elas, anelando isso às leis superiores, às leis universais, eu vou compreendendo, opa, tenho muitas infrações nisso aqui, nessa parte da minha vida, tenho esse problema físico, tenho esse problema emocional, tenho esse problema de relações. Se eu estou tendo problemas, eu tenho
infrações de leis. Ah, mas o outro está infringindo uma lei comigo. O outro é só uma reação com base naquilo que eu já tinha feito. É dentro. Aí eu paro de conflitar. Se eu paro de conflitar, é a autoanálise que vai levar para a revolução. É claro que isso que o Lincoln trouxe é bem profundo e exige aí, né, um nível já de compreensão. E para se chegar nesse nível de compreensão, é claro, eu preciso ter um conhecimento das leis universais da natureza, porque, ao contrário, a gente vai observar com esse pensamento e, consequentemente, vai haver aí os julgamentos. E compreendendo principalmente a lei da ação e reação, aonde alguém vem e me tira algo, que a gente coloca ali como o ladrão, ele é tão somente um agente da lei que veio pegar de volta aquilo que já era dele. Mas para você chegar nesse nível, claro, eu preciso saber e compreender essa lei da ação e reação. Caso contrário, eu vou emitir um julgamento e vou dizer que ele está errado. E aí eu quero que ele pague por esse crime dele, mas eu não estou olhando porque eu estou pagando por um crime também. E aí, numa relação já com a consciência, nem vou colocar que ela esteja observando, que ela já está analisando nesse contexto com uma compreensão, onde ela percebe esse jogo mental e ela sintetiza, diz, olha, tá só fechando as contas. Então, nesse olhar, numa questão mais ampla, né, da humanidade, é tão somente um acerto de contas, onde cada um está passando pelos processos que um outrora, como trouxe o Lincoln, agiu, fez uma ação negativa, é claro, e a consequência ela vem. Lembre ou não do que você fez, a lei ela volta. E ela vai doer, vai causar o desconforto conforme foi causado. Como eu não senti a dor, fiquei bem quando eu agi. Mas a consequência ela volta. Daí, como eu não, eu quero distribuir essa dor com o outro, eu quero que o outro também sinta dor. E assim vai esse processo desse vai e vem das coisas. E algum dia alguém tem que pegar uma questão simbólica e da cruz. Eu vou tirar esses pecados desse meu mundo que eu mesmo coloquei. Então, para se fazer uma auto-observação ou autoanálise, é então começar a não reagir a essas identificações que aparecem para a gente no dia a dia. Exato. Por quê? Porque se eu. Vou pegar o exemplo do ladrão. Se eu me identificar com aquela cena e não aceitar aquilo, o que inconscientemente eu estou fazendo? Eu estou pedindo para repetir a cena. Porque quando a gente emite um julgamento, eu estou sendo o juiz. Se eu sou o juiz hoje, amanhã eu sou o réu, sou o culpado. Aí eu preciso. E é assim, como eu coloquei, que é um acerto de contas. Agora, com a autoanálise, aí já vem esse olhar de um nível de compreensão onde eu percebo, opa, estou sentindo essa dor, mas essa dor que eu estou sentindo é a dor que eu causei e agora eu vou sentir o desconforto, mas esse desconforto ele passa. Agora, para quem fez a retaliação, essa lei do talhão de olho por olho e dente por dente, aí fica, né, preso nesse processo. Interessante porque, pegando o que o Horacides vem abordando, a gente vê muito nas redes sociais, principalmente quando se tem casos de traição, que fala, mas ele vai pagar que a lei da ação e reação não falha. E ele vai ver, vai. Só que não percebe ele, por não estar fazendo uma autoobservação e uma autoanálise, que ela já está acontecendo. Em vez dele pegar e aproveitar para pagar o que deve, porque vai ser colocado, está sendo colocado na mesma amplitude, mesma dor, exatamente da mesma forma que plantado foi, está colhendo, ele já está querendo que ela pague lá na frente e não aceita que ele já está fazendo esse pagamento e dizendo que Deus é justo. E é mesmo, porque cria tudo aquilo que infringe, como o Lincoln falou, mas paga. Mesmo que inconsciente ou não, vai fazer esse pagamento. Então, olhe e perceba
o tamanho de profundidade que é esse trabalho. Você vai resolvendo tudo isso e vai parando de fazer essas repetições. Porque se eu quero que aquele que me traiu pague, eu estou dizendo que eu vou fazer isso para ele lá na frente. E aí vai ficar esse ciclo vicioso que nunca mais acaba. E com a autoanálise e autoobservação você extingue isso, corta e resolve. E já que você trouxe isso, dá para colocar até um exemplo bem específico da questão da traição, do que também Cristo menciona. Se você está traindo aqui em pensamento, já é um adultério. Tudo começa no pensamento. Se eu alimento pensamentos de traição, eu não devo me impressionar se alguém me trair, seja em qualquer esfera for, de relacionamento, de trabalho ou qualquer questão, porque só é uma reação com base naquilo que eu mesmo criei. Sim, e até se traz, né, um olhar mais psicológico, principalmente em relação aos ciúmes, porque se eu trair escondido, e no caso a minha esposa não sabe, e aí eu, em momentos que ela sai sozinha, eu fico com ciúmes. Mas por quê? Porque eu sei que tem algo a ser pago. Daí eu quero me proteger daquilo e começo a querer vigiar a pessoa o tempo todo. E mesmo que não tenha ocorrido de fato na parte carnal, né? Mas sim, como o Link falou aqui, ah, mas eu não traí ela fisicamente, não teve, mas pensou, trouxe figuras do sexo oposto, enfim, muitas coisas, e agora falando no físico, no ciúme, aquilo que ele pensou, ah, ela tá fazendo também. E aí fica nesse contexto e vive uma vida infernal. E até para trazer uma história aqui verídica de uma pessoa um dia que ela chegou para mim e tinha acontecido de alguém ter arrombado a casa dela e ela estava muito brava com aquele acontecimento. E claro, de uma forma bem inconsciente, né? A gente se expressa como? Quando não tem um conhecimento assim. Esse ladrão vai ver, ele vai pagar, né? Até como o Sidney trouxe. Porque Deus é justo. Assim, com aquela ira de não aceitar aquela dor causada, né? Pela perda ali dos bens. E eu, como estava presente, ele me falando isso, eu falei, presta atenção no que você está dizendo. E ele, mas não é assim, né? Até colocam assim, a lei do retorno não falha. Né? Deus é justo. Eu falei, olha, presta atenção no que você está dizendo dele, mas não é assim, não é justo dele pagar, não é justo. Eu falei, sim. Eu falei, mas olha, porque você está passando. E ele meio que sem entender, ele dizia, mas como assim? Eu estou errado? Eu falei, presta atenção no que você está dizendo, você está pagando por algo. Isso que a gente geralmente não percebe. Que falta autoobservação e autoanálise. Exato. Eu sou vítima. E dentro dessa vítima, num olhar de vítima, né, a gente traz, né, duas questões aqui que nós comentamos em outros momentos. Porque não tem vítima no mundo? Porque se existir essa vítima no mundo, a gente pode olhar para duas situações. Uma, vamos pegar de uma forma a religião primeiro. Eu estou dizendo aqui que tem um Deus bobo lá em cima que não sabe o que está fazendo, porque eu não fiz nada e estou aqui pagando. E num olhar para quem não quer aceitar esse olhar dentro das religiões, dos princípios religiosos, olhe para a parte científica. Porque todo mundo aceita que a terceira lei de Newton, nossa, né, funciona para várias coisas, né, para engenharia, para a parte né, da física, que é a terceira lei que diz que toda ação exige uma reação da mesma forma, só que é o contrário. Então, estou dizendo que se eu não aceito isso e me vejo como vítima, estou dizendo que tanto Isaac Newton quanto se olhar para a religião que está errado. Eu sou certo, eu vou cobrar do outro. Enfim, vai ficar nessa redundância aí, né? Até ele compreender isso.
Algumas abordagens trazem que é impossível fazer essa autoanálise. E para a gnose contemporânea, tem como fazer essa autoanálise? Então, Amanda, até vou pegar nesse olhar de algo impossível, como algumas abordagens até trazem, né? Claro que nós compreendemos o porquê disso. Porque até para a própria ciência, num contexto bem teórico, é colocado que essa consciência nossa, ela é traduzida de uma forma, claro, subjetiva, à própria razão. E a razão para nós aqui dentro da gnose, ela é tão somente algo do racional, que acrescentado à emoção gera-se a mente. Então, quando nós compreendemos esses duais dentro da mente, nós sintetizamos, aí vem a consciência. Então, para um olhar de uma impossibilidade de se fazer uma autoanálise, é devido aos nossos mecanismos de defesa. E por quê? Porque se eu estiver fazendo essa observação e julgando, é claro que daí se torna impossível. Porque eu não estou aceitando isso dentro de mim. Agora, quando a gente realmente se coloca, sai desse papel de vítima, como a gente trouxe, puxa vida, eu estou fazendo errado, aí eu desarmo esses mecanismos de defesa. E aí eu entro com essa compreensão. Aí que essa autoanálise realmente ela funciona. Porque é alguém aceitando aquilo. Agora, a razão, ela não aceita. Até vou trazer um exemplo bem prático aqui que eu trago até, inclusive, nas sessões, onde as pessoas racionais eu coloco para elas quanto que é 8 divididos por 2? Claro, 4. Tá. Não tem como dar outro número? Não. Isso já é um mecanismo de defesa, onde não tem saída. E eu, numa síntese, eu falo, não, tem como dar outros resultados. Eu posso dizer que pode dar 3, eu posso dizer que pode dar 0, eu posso dizer que dá 6, inclusive. Daí não pode, não tem como. E aí eu desenho, né? Eu pego 8, faço 2 bolinhas assim e corto ele numa vertical e tiro 2, 3. Eu corto ele no meio e tiro 2 zeros. E se eu pegar ângulos específicos, eu tiro 2, 6. Mas para razão, não tem como fazer isso. Então essa autoanálise não tem como. Mas se eu caso, desarmo, aí, claro, existe sim uma possibilidade. Sim, até você colocando assim, por que é impossível citado na pergunta da Amanda, é porque além da razão, a emoção ainda se identifica e se defende. Sempre está armado na resistência. E para você conseguir fazer essa autoanálise, você tem que se desarmar. E para se desarmar, tem que fazer o quê? Tem que fazer essa autoobservação, entender que você está agindo dessa forma, aí sim abrir lacuna para que você entre numa autoanálise de si mesmo. Que não tem como você querer pegar o ladrão que está aqui dentro, mas protegendo ele ao mesmo tempo. Você vai bloqueando, escondendo ele e você que está julgando ele. Então, como que você vai fazer isso? Quando você quebra e eu sou esse ladrão, eu sou essa pessoa, eu assumo e vai trazendo a luz da verdade. E nesses casos, a pessoa que é sábia, a gente chegar a esse ponto dessa sapiência, dessa questão de consciência, a gente não reclamaria desses fatos que ocorrem e sim agradeceria. Porque se está vindo para mim uma traição, está doída, e eu estou nessa autoanálise, eu aproveito para resolver aquilo que eu criei. E ali o extingo não vai repetir mais. Se alguém vem, como a gente falou, me rouba alguma coisa, eu nesse estudo todo que eu estou atrelado e venho andando, praticando ele, eu vou agradecer que eu paguei essa dívida, que aquela pessoa veio resgatar o que eu tinha pego dela. Aí essa autoanálise vai acontecendo. Mas enquanto eu esteja protegendo esse ladrão que roubou daquele que me roubou e está repetindo, aí não existe, é impossível mesmo. Por isso que tem que cair essas máscaras, cair todas as defesas, as resistências, e aí sim você consegue fazer. E a gente prova que sim, né, na prática.
eu diria que não só é possível fazer a autoanálise como é necessário. É condição sine qua non, é imprescindível para quem busca autoconhecimento fazer autoanálise. Olhemos esses episódios que a gente tem. Quantas coisas nós já falamos, nós já mencionamos. Quantos livros de autoconhecimento tem ao dispor de um estudante sério de autoconhecimento? Mas isso não é nada se não é feito uma autoanálise. Se eu não trago isso para o meu cotidiano, para esse meu mundo interno e trabalho uma real mudança. Então, a gente vem desse universo de observar, desse universo de analisar, e precisamos nos internalizar para que possamos enxergar como que está funcionando hoje esse mundo interno, aonde que eu estou escorregando, onde estou tombando, caindo, para que possa realmente edificar algo sólido numa jornada de autoconhecimento. Posso ler muitos livros e até me intitular, eu tenho um grande conhecimento no autoconhecimento. Isso pode ser que não signifique exatamente nada. Até porque se eu disser que eu conheço algo dentro desse universo, eu já não conheço nada. É a prática que vai trazer isso a partir daquilo que eu vou agregando, inclusive dentro desses episódios que a gente vai estudando. O que eu vou agregando aqui e vou praticando. A gente bate bastante nessa tecla da prática, porque é isso que faz a gente exercitar essa autoanálise no nosso dia a dia. E se a gente não adentrar na autoobservação, você não vai ter como fazer autoanálise, porque você não tem parâmetros. É como eu vou falar, eu vou analisar esses relatórios, mas eu não tenho esses relatórios. Eu vou fazer uma análise do quê? Eu preciso coletar dados. Você não tem um conhecimento em relação a esses dados. Aí quando você consegue ter esse conhecimento, consegue trazer essa autoobservação, você traz dados que aí você entra nessa autoanálise. Mas aí você perde porque dentro desse caminho da autoobservação você fica se escondendo e não fica se autoobservando, você fica se auto-escondendo dentro de você e não tem dados para analisar. E para finalizar esse contexto que a gente vem trazendo, somente nesse olhar tanto de conhecimento quanto desse fazer como vítima para se chegar numa síntese, né? Que isso é o objetivo em si da gnose. Geralmente nós trazemos queixas assim de que as pessoas estão me pressionando, que as coisas estão ruins, né? Até como o Sidney colocou ali que tem as coisas que vêm acontecendo e deixam nós nesse desconforto, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos olhando para as leis e negando que nós fizemos alguma coisa. Então até, né, para certas abordagens é olhada para algo superior como algo rígido que pressiona. Não tem ninguém pressionando. E sim eu que não estou aceitando seguir as regras. Não quero aceitar leis. Eu quero estar acima. E claro, a lei, nesse contexto, ela, sendo a lei, ela vai aplicar a devida reação. Isso é que muitos adentram nessa existência como sendo a única. E aí começa a reter de todo mundo e fazer de todas as formas ilícitas acumular. Só que todo esse acúmulo, de uma forma ou outra, como tem ação e reação, lei do retorno, ele tende a voltar. Aqui se faz, aqui se paga, mas eles entendem em uma só passagem, mas a gente sabe que existem várias existências. E aqui volta para se pagar aquilo que ficou devendo. Então, isso tudo a gente consegue perceber na autoanálise e na autoobservação. E até dá para traduzir esse aqui se faz, aqui se paga, a ponte, aqui se faz, aqui se paga. Exato. E daí não vai buscar Vai algo sentir o externo. mesmo. Sim. Agradeço mais uma vez a vocês. E por aqui finalizamos mais esse episódio. Paz inverencial e até breve. Paz inverencial e até breve. Paz reverencial e até breve. Paz inverencial, até breve.